Nesta perspectiva da comunicação do digital storytelling aplicada à economia circular, tínhamos aqui algumas perguntas que gostaríamos de esclarecer consigo, também para partilhar um pouco connosco a sua experiência. Como é que o digital storytelling melhora a aprendizagem e o envolvimento em contextos educativos, na sua opinião? Eu acredito que o digital storytelling ele promove esse engajamento maior dos alunos na temática, porque ele primeiro aguça a criatividade, ou seja, um estímulo à criatividade. Os alunos eles saem daquela posição de passiva e eles assumem um protagonismo nesse processo de cocriação e apresentar, montar o conteúdo propriamente junto através do storytelling. Gera um engajamento emocional, porque toda história ela é vinculada de um contexto emocional e a gente sabe o quanto o contexto emocional remete, né, nos associa com memória de longo prazo. Então, a gente sabe que quando a gente fica apenas no córtex pré-frontal, um raciocínio muito mais cognitivo, isso é uma coisa que depois a gente esquece muito mais fácil, né? Quando a gente tem uma associação afetiva àquilo, ou seja, a gente consegue lembrar de uma história, isso acaba indo para ali, acessando o sistema límbico, a gente vai para a memória de longo prazo, afetiva. Então, a gente sabe que isso acaba por facilitar esse processo de aprendizado, porque facilita o processo de retenção desse conteúdo. Então, acredito que no contexto de aprendizagem e envolvimento, o digital storytelling é muito importante, porque ele promove esse engajamento através dessa conexão emocional e de criatividade. Bem. E, na sua opinião, quais é que são os pontos-chave da integração da economia circular nos currículos educativos, principalmente, nomeadamente, a nível escolar? Olha, eu acredito que é extremamente importante, e eu acho isso incrível em Portugal. Eu venho do Brasil, e no Brasil a gente não tem tanto a oferta disso, desses conceitos, da conexão, desses vários pontos de integração da economia circular com diferentes contextos pedagógicos, conteúdos programáticos. Então, e eu percebo isso muito forte em Portugal. Meu filho tem 7 anos de idade, ele estuda aqui em Portugal, ele começou praticamente a vida escolar dele em Portugal, e é impressionante como no jardim de infância ele já nos corrigia a questão, olha, não, isso não é assim que se faz e tal. E eu percebi o como ele aprendeu isso também através de storytelling. Quando a gente vê o material didático dele, isso tem um personagem, tem os personagens que seguem durante todo o ano escolar ali nos livros, e eles fazendo alguma atividade, ou eles fazendo um passeio na floresta e veem que tem muito lixo acumulado. Então, eu acho que esses pontos, quando o currículo pedagógico consegue fazer esses vários pontos de integração com diferentes disciplinas, diferentes contextos, isso é muito rico. Então, eu fico muito feliz em ver o como isso tem avançado cada vez mais. É lógico que a gente tem muita coisa para avançar, mas o quanto isso tem sido avançado aqui, principalmente no contexto de Portugal. Pode partilhar, assim, alguns exemplos concretos de digital storytelling em que tenha sido utilizado para ensinar conceitos relacionados com a economia circular? Sim, eu já vi, eu tenho até o caso de uma aluna minha, que ela até se intitulou embaixadora do lixo, que ela trabalha com em muitas comunidades carentes no Brasil, esse contexto de reciclagem, porque o contexto de reciclagem no Brasil, quando a gente fala em contexto de comunidades carentes, em situação de vulnerabilidade, a gente não fala simplesmente questão de proteção de meio ambiente, mas também questão de empreendedorismo, porque eles podem também utilizar aquilo como renda, tal. Então, ela criou um livro infantil onde tinha a história de uma menina que morava numa comunidade e quando ela começa a reunir aquilo para poder melhorar a condição de casa e como ela consegue sozinha mudar todo aquele contexto que começa no contexto familiar, depois dos vizinhos, depois de toda uma comunidade e vem mostrando essa força do engajamento, né? Então, e ficou incrível isso. E eu já vi outras situações também, e já com jovens já voltados ali para o secundário, já não são, né, na primeira faixa ali da infância, mas jovens de secundário, onde eles apresentavam, eles eram estimulados e desafiados
a apresentar através de uma montagem de digital storytelling, ou seja, eles tinham que fazer através de desenhos, através disso, e montar um vídeo, incentivando, tipo, meio que vendendo a ideia da importância. E acabava que eles foram divididos em grupo e era meio que uma competição. E foi impressionante o resultado, todos ficaram encantados e acabaram que no final a turma resolveu unir todos os projetos juntos e fazer um vídeo único. E então isso ficou muito bacana também. Isso também foi no sul do Brasil, onde tive a oportunidade de participar. Então acredito que o digital storytelling ele pode ser não só uma ferramenta para levar o conteúdo, mas também para que essas crianças se tornem promotores, né, dessa mudança em outros contextos, seja familiar, seja no bairro, nas suas próprias comunidades. Mas então eu acho que é uma ferramenta não só para que eles possam receber conteúdo de uma maneira que gere engajamento, mas que eles também possam utilizar isso como uma ferramenta de comunicação e levar essa mudança onde quer que eles vão depois. Uau, parece muito bem. Assim, para finalizar, tem alguma mensagem, especificamente, tal como sabe, neste projeto do SEDIS é relacionado com o Digital Storytelling para a educação de economia circular nas escolas secundárias. Não sei se teria assim, alguma mensagem para futuras pessoas que possam ver este vídeo precisamente sobre estes dois tópicos e a correlação entre eles. Olha, a mensagem que eu posso deixar é acreditem e se permitam a inovar, a diferenciar, aquela coisa bem out of the box, sabe? Quanto mais a gente se permite, assume a vulnerabilidade de correr o risco de repente, errar, de repente sair uma coisa não muito boa, mas é só quando a gente aceita esse risco, quando a gente se permite a isso, que a gente pode alcançar resultados. Tem uma frase que eu sempre ouvi muito nesse contexto, tanto de storytelling, apresentações, que eu sempre trabalhei, que é quem tem medo do ridículo se afasta do extraordinário. Então, quando a gente abraça essa vulnerabilidade e se permite correr esse risco, eu tenho certeza que a gente alcança resultados tremendos. Então, todos os professores, eu só tenho a agradecer pelo belíssimo trabalho que fazem e a minha solidariedade ao tamanho dos desafios que eu sei que passam, mas que mesmo assim entregam um trabalho com tamanho, carinho e perfeição. Então, só posso desejar sucesso. Muito obrigada, Fábio, por todo o conhecimento e a experiência que partilhou connosco. Agradecemos profundamente e obrigada pelo seu tempo. Obrigado, que isso, fico à Obrigada. disposição. Obrigada.